Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos estudar o conjunto dos números racionais. Antes, porém, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Valeu, gente? Então, o conjunto dos números racionais vai ser representado pela letra Q. E a gente pode falar que os números racionais eles vão representar mais uma evolução na matemática. Como que a gente trabalha com conceitos como frações? Como que a gente divide alguma coisa em partes iguais? Essas perguntas elas só são possíveis dentro do conjunto dos racionais. Para a gente definir os racionais, considere A sendo um elemento de Z, ou seja, A é um elemento dos inteiros, e B também um elemento dos inteiros, só que os inteiros sem o zero. Então, todo elemento dos racionais vai ser da forma A, que é um inteiro, sobre B, que também é um inteiro, excetuando-se o zero. Beleza? Então, todo elemento dos racionais vai ser a divisão entre dois inteiros, sendo que o inteiro de baixo não pode ser um número zero. Beleza? Disso, a gente tem que alguns elementos dos inteiros são menos 4, menos 2,5, o 0, 1/3, 6/5, 37 e por aí vai, né, gente? Uma observação. Todo inteiro vai ser um racional. Por quê? Porque a gente pode representar qualquer inteiro através da divisão de outros dois inteiros. Por exemplo, você concorda que a gente pode representar o número 2 através da divisão de 8 por 4? Sim. Por conta disso, todo número inteiro também vai ser um número racional. Também vão ser válidas as seguintes notações. Q mais, racionais positivos. Q menos, racionais negativos. Q asterisco, racionais não nulos, ou seja, sem o zero. Q asterisco com mais, racionais não nulos positivos. E Q asterisco com menos, racionais não nulos negativos. São válidas, pessoal, as mesmas propriedades dos conjuntos anteriores. A gente está vendo agora as propriedades dos racionais. E também você vai entrar uma outra propriedade, ou seja, todas as propriedades que a gente viu anteriormente vão ser válidas e vai entrar a propriedade do inverso. O que é o inverso? Se a gente pegar o número A sobre B, multiplicar por B sobre A, você percebe que um é inverso do outro, isso vai dar 1. Nota, a gente tem que revisar as nossas aulas de frações, que a gente viu na Matemática 0, aula 8, e também nas aulas de razões e proporções, que é Matemática 0, aula 15, porque nessas duas aulas a gente apresentou conceitos importantíssimos relacionados com o conjunto dos racionais. Então é importantíssimo que você assista essas duas aulas, beleza? Uma outra coisa importante nos inversos. A sobre B, naturalmente, não pode ser zero, tá, gente? Senão a gente não tem inverso. Outra observação. Vai ser a partir do conjunto dos racionais que vai ser definida a operação de divisão, ou seja, é nesse conjunto que surge a definição de divisão. Outras representações. A gente vê que o conjunto dos naturais ele é subconjunto dos inteiros, que é subconjunto dos racionais. Ou seja, os conjuntos anteriores eles vão ser subconjuntos dos racionais. E a gente pode falar nesse caso, aliás, em qualquer caso, né, que Z, que é o conjunto dos inteiros, ele é subconjunto dos racionais. Vamos ver agora, gente, o conjunto dos números irracionais, representados pela letra I. Os irracionais são números que não podem ser representados através de uma razão entre dois inteiros, ou seja, são números que não são racionais. E exatamente por isso, eles vão formar um conjunto à parte. Os irracionais, normalmente possuem uma parte decimal não periódica. Ou melhor, eles sempre possuem uma parte decimal não periódica. Por exemplo, o raiz de 2, ele vai ser 1,41, 42, 135 e por aí vai. Raiz de 3 também. Π, que a gente vai aprender em trigonometria e em geometria, também. Então, você percebe que aqui nós não temos uma parte decimal que se repete. Quando a gente aprendeu frações, a gente viu que quando a gente tinha uma dízima periódica, essa dízima periódica sempre poderia ser representada através de um número racional. Aqui não. Por quê? Porque a gente não tem, no caso, um período, um número que se repete, uma sequência numérica que se repete com o tempo. Concorda? Então, por conta disso, esses números vão ser irracionais. Os números irracionais, alguns exemplos são menos raiz de 2, menos
raiz de 3, o π, o raiz de 7. Né? Cuidado, pessoal, eu falei menos raiz de 2, não falei raiz de menos 2. Raiz de menos 2 só vai ser definida no conjunto dos complexos. Menos raiz de 2 é menos esse número enorme aqui, beleza? Menos raiz de 3 vai ser esse número enorme aqui com sinal de menos na frente. Esses números com sinal de menos na frente são perfeitamente definidos. Outras representações. A gente nota aqui o conjunto dos irracionais, eles formam um conjunto à parte em relação ao conjunto dos racionais. E a gente nota também que não existem elementos dos irracionais que são elementos dos racionais e vice-versa. Por conta disso, a gente vai falar que a intersecção do conjunto dos irracionais com o conjunto dos racionais é o conjunto vazio, ou seja, não há elementos entre os dois conjuntos.